Convidamos para conduzir as reflexões sobre o tema Ricardo Tavares, diretor-geral da FTD Educação, que nos falará sobre autoridade parental, desafios do ambiente digital. E como mediadora, Cíntia Bragantini Lapa, diretora educacional da FTD. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, saúdo as autoridades presentes. Obrigado, Célio, pelo convite, pela organização. Parabéns aos organizadores, uma saudação também a todos que estão aí online nos assistindo. Bom, já foi dado aí as apresentações iniciais, já vou passar a bola aqui para a Cíntia também, mas eu sou o Ricardo Tavares, sou casado com a Clarice há 27 anos, nós temos 3 filhos. A Lígia, de 24, já formada na universidade. A Ana, de 19, está no 3º ano de oceanografia. E tem o Ricardinho, né? Faltou criatividade aí no final. Então, o Ricardinho está no 3º ano do ensino médio. E a gente também está aqui não só para falar do nosso tema, que tem a ver com o contexto digital, falar um pouco da nossa experiência aí com educação, mas também eu quero estar aqui como pai, como vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tudo bom? É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cíntia Lapa, todo mundo me conhece por Cíntia Lapa. Mas quem é a Cíntia? A Cíntia, ela é mãe do Bruno e do Pedro, de 22, 23 anos, casada com o Rui há 25 anos e que acredita na família, que é o nosso pilar, a nossa sustentação no dia a dia. Se a gente chegou aqui, hoje, onde nós estamos, como profissionais, é porque nós temos essa sustentação e nós temos esse pilar no nosso dia a dia. Bom, eu sou educadora, professora de matemática, e nós, como professores, há 30 anos, há mais de 30 anos, a gente não consegue ficar sentado, então a gente vai pedir licença para vocês, para a gente poder ficar de pé, tá certo? E eu gostaria... assim, para mim foi uma inspiração e é assim, onde eu quero chegar, se Deus quiser, como educadora, como mãe na família, desta forma, nos seus 98 anos. Muito obrigada. Bom, muito bem. Falar um pouco de onde nós estamos, né? Nós trabalhamos juntos na FTD, a Cíntia é diretora da área educacional. Hoje eu estou numa posição mais executiva, né? Liderando a companhia, mas eu venho de uma área comercial, de marketing e educacional. Então eu estou nesse segmento, também sou professor de matemática, né? Depois que eu deixei a sala de aula e entrei no segmento editorial, de empresas fornecedoras de conteúdo. Tive a oportunidade, na minha carreira, desses 27 anos dentro desse segmento, de andar o Brasil todo e conhecer todo tipo de escola que vocês podem imaginar, da educação básica, né? Nunca trabalhei com ensino superior, sempre das fraldinhas, dos pequenininhos, até o pré-vestibular, né? Então, a vida e a carreira me proporcionaram conhecer colégios bastante sofisticados, colégios internacionais, hoje de mensalidades de aproximadamente R$14.000, né? E também conhecer escolas públicas de redes mais simples do sertão nordestino e pude me surpreender com educadores, com pais, com famílias, independente dos seus espaços, muito dedicados na missão de ensinar e aprender, né? Então, é um privilégio mesmo poder estar aqui falando com vocês e poder representar um pouco desses tão diversos contextos. Mas o nosso tema, autoridade parental, desafios do ambiente digital, é uma realidade, né, que a gente tem visto, como é que essa meninada está sendo educada
no contexto digital, né? Então, o digital ele faz parte hoje de qualquer escola, seja ela onde ela esteja, claro, algumas mais avançadas, outras menos. E nesse cenário, como é que fica a autoridade parental? Primeiro vamos falar um pouco do que é isso, né? Deixa eu só dar uma passada aqui, rapidamente para vocês. Já vou mudar aqui a apresentação, viu, Cíntia? Já vamos mudar. Vamos falar disso aqui, ó. O controle parental, né, para dizer o que é esse tema que nos traz aqui, é o controle dos pais. É um conjunto de recursos de segurança disponível em diversos sistemas operacionais, que também pode ser instalado em aplicativos pagos ou gratuitos. Ou seja, no contexto digital, como que a família controla o consumo de conteúdo ou de tempo das crianças e dos adolescentes. É sobre isso. Esse é o cenário que a gente vai falar, né? Então, isso é possível, né? E você pode usar a própria tecnologia para isso, mas a gente vai entender aqui um pouco que, no final de tudo, não é sobre regras. Tá? No final de tudo, é sobre comportamento. E, como pai, vocês também talvez saibam, né? Na nossa caminhada, a gente já aprendeu a duras penas, né? Que os nossos filhos não fazem o que a gente diz. Eles fazem o que a gente faz. Então, se você colocar um monte de bloqueio e continuar você no celular, não vai acontecer nada, né? Vai piorar a situação, porque eles olham para a gente, nós somos o espelho para eles, né? Mas antes, a gente quer dar um contexto aqui, agora voltando, depois de esclarecido aí um pouco do nosso tema, do que é a escola hoje nesse contexto digital. Então, a Blink Learning é uma plataforma de ensino digital que atende mais de 60 países e muitos provedores de conteúdo hospedam os seus conteúdos na Blink Learning e ela atende hoje em torno de 11 mil escolas no mundo. Então, ela tem um mapeamento muito interessante do que é o comportamento da criança e do adolescente dentro da escola no quesito digital. Então, a gente traz alguns dados aqui da Blink Learning. Foram feitas aí pesquisas com quase 43 mil educadores, né, dessas 11 mil escolas, e a gente trouxe um recorte de algumas leituras que a gente achou que seria relevante aqui para a nossa conversa, né? Então, perguntou para o professor, de acordo com a sua experiência, de que maneira o uso da tecnologia impacta a motivação dos estudantes? Então, assim, a tecnologia motiva os estudantes? 52% diz que motiva muito e 30% diz que motiva bastante. Ou seja, os estudantes de hoje são motivados pela tecnologia. 82% diz que sim. Quando a gente coloca a tecnologia no ensino, eles se animam mais a aprender. Se a resposta anterior foi muito ou bastante, qual é o principal fator dessa motivação? Então, era uma pergunta de múltipla escolha, por isso que os percentuais somados não dão 100%, porque ele pode escolher mais de um. Mas o que nos chama a atenção? Por exemplo, né? Mais da metade entende que a possibilidade de acesso de conteúdos mais atraentes, com recursos interativos e dinâmicos. Ou seja, nós que somos produtores de conteúdo escolar impressos, também entregamos esses conteúdos em plataforma digital. Só que o tipo de animação, o tipo de interação que o digital oferece, vai além do que o impresso oferece. Então, eles estão dizendo que sim, faz sentido. 46% diz que a possibilidade de acesso a mais informações, ou seja, um mesmo assunto, você pode entender de várias maneiras mais rapidamente pelo digital, não fica preso somente numa perspectiva. E para trazer aqui um outro item, a possibilidade de adaptação das aulas aos interesses dos estudantes. Então, você pode provocá-los também a despertar dele para a escola quais são os assuntos que mais interessam para eles.
A partir de 2030, 60% das profissões que vão ter ainda não existem. É uma coisa alarmante, né? Alarmante no sentido de que, bom, é bom a gente estar atento quais serão as necessidades do futuro. Então, você puxar isso também do estudante, dos interesses da escola, porque a escola, no final de toda a jornada, ela fala sobre ou empreendedorismo ou empregabilidade. A função da escola é fazer a sua nação prosperar, ou a sua comunidade prosperar, de acordo com o potencial daquele aluno que sai dali, que vai ter um bom trabalho ou vai ser um bom empreendedor. Agora, sobre o que ele vai ser, né? Sobre que futuro que é esse? É isso que é interessante, que essa pesquisa nos traz, essa possibilidade. Um outro dado que a gente traz aqui, o uso da tecnologia da sala de aula, pedagogicamente, qual é a principal vantagem? Acesso a conteúdos de diferentes formatos, que a gente já falou, prepara o estudante para o uso da tecnologia para o futuro profissional, a aprendizagem adaptativa à realidade e ao ritmo dos alunos e uma melhoria da aprendizagem autônoma. Então, a gente hoje percebe que o comportamento da escola não é só mais professoral, mas ele é principalmente colaborativo. Claro que isso vai mudando conforme o aluno vai evoluindo, né? Mas é muito mais eles trabalharem em grupo do que o professor ser o único detentor do conteúdo. Então, essa dinâmica hoje, ela é outra, e a escola entende que pedagogicamente ela é outra. Cíntia, algum complemento nesse aspecto? Volta um pouquinho o outro slide ali, Ricardo, só para eu fazer uma complementação. Aqui, ó, gente, quando a gente fala em 46% possibilidade de acessos a informações variadas, atualizadas em tempo real, aqui a gente já identifica que, para você ter uma informação variada em tempo real, você tem que buscar a informação fora de um ambiente seguro. Você vai para a rede, você vai para a internet. Então, vejam que o que nós temos aqui de cenário é que a rede vai ser, muitas vezes, a nossa fonte de informação no dia a dia, tanto para os educadores quanto para os alunos. Nós mesmos, quantas vezes, e eu posso assegurar que se surgir alguma coisa aqui nova, muitos vão pegar o celular exatamente nesse momento e vão buscar o significado. Por quê? Porque a informação em tempo real, o conhecimento, ele está muito acessível, né? Então, isso chama muito a nossa atenção no dia a dia. Muito bem. Agora aqui, né? Qual é o principal conteúdo digital que você usa para ensinar suas matérias? Olha só, os professores responderam que o principal conteúdo digital eles retiram de internet, blogs, material de outros professores, YouTube, site, recursos abertos. 14% dos conteúdos das editoras, 17% conteúdos próprios desenvolvidos para as aulas. Ou seja, o mar aberto é a grande fonte de consulta e de preparação de aulas de 70% dos professores. É interessante, tem essa possibilidade incrível, que a Cíntia acabou de dizer, e o professor ele se torna muito mais um curador desse conteúdo para transmitir conceitos corretos para os alunos, né? Porque tem que fugir das fake news, né? Os meninos começam a colocar coisas ali e falam, não é bem assim, não é verdade. Então, o papel do professor ele é muito hoje de curadoria desses conteúdos do que propriamente o transmissor efetivo dos conteúdos. Diante desse contexto que os alunos estão nas escolas e passam ali pelo menos metade do seu dia, quando ele chega em casa, ele também quer continuar consumindo conteúdos na tecnologia, especialmente na internet. E aí que entra o nosso tema, que é o controle parental. Como é que, não podendo negar isso tudo, como deve ser o comportamento dos pais diante desse contexto, né? Então, a gente já trouxe aqui o conceito do que é o controle parental,
E vamos falar um pouquinho aí dos recursos do controle parental, né? Então, sites de pesquisa permite definir o que é possível do controle parental nos devices, né? Que são os equipamentos, tablets, celulares, notebooks, desktops que eles estão ali. Os pais podem definir filtros de acordo com a classificação etária do conteúdo. Quando você vai baixar um aplicativo do Google Play ou da Apple Store, ele coloca a idade ali, né? Então, não dá para ele acessar um aplicativo, baixar alguma coisa que a idade não permita. Igual os filmes que a gente tem na TV, né? Sistemas operacionais permitem restringir os sites que ela pode acessar. Então, você pode ter algumas palavras-chave ali que bloqueia e ele não pode acessar mais os sites, né? O meu filho estuda num colégio do 3º ano, que eles usam o notebook do colégio, e ele tem uma trava desse tipo de sistema que não permite ele sair dali. Por que às vezes é difícil a gente fazer um curso EAD ou até estudar no celular? Primeira coisa que você tem que fazer é desativar as notificações, né? Se não chega um WhatsApp da mãe, né, do marido, você já para e pronto. Aí você desconcentra, já dispersa. Então, a possibilidade de dispersão e perder o foco é muito grande. Mas com esse tipo de aplicativo, a gente vai falar um pouco mais, você pode bloquear isso enquanto estuda, para poder exatamente estar numa experiência imersiva naquilo que você está estudando ou trabalhando. Lojas do sistema operacional permitem definir o nível de classificação, a gente já falou, por aplicativos, e baixar e instalar aquilo que ela pode ou não pode. Esses são os dois aplicativos. Essa apresentação a gente já deixou com o pessoal da organização, vocês podem receber ela na íntegra, tá? Então, esses dois aplicativos são os dois mais utilizados e são gratuitos, tá? Que serve também para você bloquear, seja por horário, 22h30 cai tudo, dá para fazer. Porque 22h30, para quem vai levantar às 6h, é bom estar dormindo, né? Senão, no outro dia, não consegue levantar. Eu vivo isso lá em casa todo dia, tá? É uma guerra, né? Que para levar um menino, vamos embora, Ricardinho, né? Tem que dormir cedo, né? Então, a Cíntia conhece um pouco mais, até tem um exemplo de uma funcionária nossa que aplica com os filhos. Conta lá, Cíntia, como que é o Google Family. Então, o Google Family Link, né, nós temos uma colaboradora lá na Matriz, onde eu estava conversando com ela essa semana, trocando uma ideia, né, sobre o que a gente ia conversar aqui, e ela falou assim, Cíntia, eu uso com os meus filhos, né, eles têm ali em torno de 11, 12 anos, os 2 meninos na escola, e ela tem os aplicativos e ela faz o acompanhamento. Então, quando eles levam para a escola, quando ela percebe que eles estão usando no meio da aula, ela derruba. Ela derruba, trava o celular e só volta a funcionar quando termina a aula na parte da manhã, né? É claro que tudo isso passa por diálogo, por combinados, né? São estratégias. A gente combina e fala assim, isso pode, isso não pode. Mas a gente sabe que, às vezes, os adolescentes eles dão uma testada, né? Vou tentar, será que eu consigo? Né? E aí, quando chega ali, ela sabe, já, né, aparece para ela, e ela fala assim, está usando o celular numa hora que não pode, porque, né, teria que estar prestando atenção na aula. E ali ela faz o bloqueio. Então, a gente tem essa experiência lá na Matriz, na editora, de vários colaboradores que utilizam, até por isso que a gente trouxe aqui como exemplo. Testado na prática, né? Bom, alguns recursos, né? Permite criar tipos de contas especiais e quais atividades são restritas e supervisionadas. Então, não dá para bloquear tudo no YouTube, porque ele precisa ver uma videoaula de química, de física, né? Mas dá para bloquear outros sites também. Você não precisa bloquear o site como um todo. E aqui, essa questão do DNS, que, na verdade, é um lugar, quando você faz uma consulta, né, você pergunta lá para o Google, ele vai para esse DNS e faz um filtro para te devolver. Então, você também pode travar, nesse lugar de consultas, esses acessos, especialmente para menores de 18 anos. Né? Então, também tem esse caminho para você travar a entrada de coisas não desejadas.
Mas aqui onde eu queria chegar com vocês, acho que é um pouco do que a Cíntia já tocou. Regra número 1, dê o exemplo. Como dizia um grande educador, o Paulo Freire, você, professor, e aí você, pai, é um exemplo mesmo quando não gostaria de ser. Você é um exemplo sempre, nunca duvide disso. Se a gente rememorar aqui alguma coisa que o teu pai, que a tua mãe te disse, não, porque o meu pai uma vez me falou, olha só, até hoje você não esquece. Com eles não é diferente. O que a gente deixa como referência, eles vão levar para a vida. Então não dá para exigir algo que a gente mesmo não pratica. Estimule o diálogo, é isso que a Cíntia falou. Então, olha, filho, se eu ver que você entrou no celular durante a aula, eu vou derrubar. Então, estamos combinados? Estamos combinados. E aí derruba. Então, o diálogo é importante, para ele saber por que aquilo está acontecendo. Agora, o não também é bom que venha acompanhado de uma proposta. Filho, agora não. Tá bom, pai, o que eu faço agora então? É bom você ter alguma resposta na manga. Filho, vamos conversar um pouco, Filho, vamos andar de bicicleta. Filho, vamos comigo em tal lugar. Então, quando você diz um não, é importante você oferecer algo, porque o não pelo não, ele só vai ficar triste, não vai resolver muita coisa. Reforce os cuidados que os filhos devem ter com estranhos. Vai ter um pequeno vídeo aqui que a gente vai falar de uma iniciativa muito legal que a gente tem na casa, mas isso é fundamental. E o óbvio precisa ser dito. Filho, se você não conhece, derruba, deleta. Não, mas eu acho que era uma menina que falou que tinha 12 anos. Você conhece? Não, então sai. Tem que ter essa conversa bastante franca com relação a estranhos. Observe o comportamento dos seus filhos e ensine seus filhos sobre privacidade. A maioria dos tristes casos, que chega até a fatos de fins muito, muito ruins, como a criança se cortar, ou até mesmo o suicídio, os pais, quando são perguntados, eles dizem que não tinham notado, eles não sabiam. Fique atento aos pequenos sinais, não ignore os pequenos sinais. Filho muito isolado no quarto é sinal de perigo. É sinal de perigo. Então, fique atento. Porta trancada? Não é sobre essa privacidade que a gente está falando. Lá em casa, a porta tem que estar sempre aberta. Claro que eu tenho o quarto das meninas, elas estão se trocando, a porta está encostada. Mas você pode bater e, se você mexer na maçaneta, a porta abre. Se for diferente, tome cuidado, porque depois pode ser tarde. E essa questão da privacidade é aquilo que eles postam nas redes sociais. Hoje é uma exposição, até tinha um filminho passando aqui, uma pessoa assim em preto e branco, depois quando ela ia para a tela estava toda bonita. Gente, eu não sei o percentual, mas vou chutar aqui, 80% é mentira do que a gente vê em rede social. A gente come arroz, feijão e ovo todo dia, e quando posta o bacalhau, parece que é todo dia o bacalhau. O pessoal fica tirando foto de comida, tá na praia, que eu estou legal, estou bem, a gente quer aparecer. Vocês devem conhecer, mas não é isso, quando você olha assim. E a gente tem que ensinar as crianças a não ficarem se expondo o corpo. Toma cuidado com essa exposição, mantenha a privacidade. Tem coisa que é legal contar assim, estou feliz, estou com a minha família na praia. Legal, pode contar, Está lá com o cachorro, não sei o quê. Mas cuidado com o excesso de exposição também. Porque hoje todo mundo quer ser famoso, Todo mundo quer like, todo mundo quer curtida, Mas cuidado com as curtidas, Porque da mesma hora que te elogia, daqui a pouco te critica também, Dentro disso que o Ricardo falou ainda,
né? É uma coisa que a gente observa muito, que a gente orienta também muito. Nós, como pais, o quanto nós estamos expondo os nossos filhos em redes sociais. Às vezes por meio de fotos, às vezes é um pouco menor. Isso é o exemplo, vem do exemplo, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe quem está olhando, quem está vendo lá do outro lado. Quando fala do comportamento ali dos seus filhos, né? Ele está nervoso, você chegou do lado, ele bloqueia o celular, ele afasta, não deixa você ver o que está no celular, né? O celular tem senha. É claro que a gente tem que respeitar a privacidade, não é isso, a gente não vai ficar invadindo também, porque o adolescente a gente sabe que ele gosta de ter, né, ali a privacidade dele. Mas a gente tem que estar atento até aonde vai essa privacidade. Porque se ele fica nervoso, se ele fica preocupado, se ele se afasta. E a gente, como educador, e eu posso falar, né, em sala de aula, já dei aula no ensino fundamental e no ensino médio, às vezes eu escutava histórias de alunas que você falava assim, mas ela se suicidou. Como assim ela se suicidou? Ninguém percebeu, né? De um dia para o outro, chegava a notícia para a gente, e a gente, como professor, falava assim, mas como assim? Né? Então, por quê? Porque ali estava tudo bem, na escola estava tudo bem, e, de repente, só chega a notícia. Então, a gente tem que estar muito atento no dia a dia, aos pequenos sinais. E prestar atenção. Não adianta o meu filho chegar para conversar comigo e eu estar com o celular na mão, respondendo o WhatsApp. Tá bom, filho? Tá certo. A gente já vai ver isso, só que eu estou olhando para a tela. Eu não estou prestando atenção no que ele está me falando, ou no que ela está me falando. Esse é o nosso exemplo, né? Quando a gente estiver com eles, a gente precisa estar por inteiro, né? Por exemplo, na hora de um almoço, de uma janta, é um momento de família, é um momento de diálogo, de conversa, de trocas. Será que o celular está do lado? Será que eu estou respondendo mensagem ali do lado? Será que eu permito que eles fiquem com o celular na mesa, na hora da refeição? São pequenas coisas, mas que faz muita diferença no dia a dia. E nós, como adultos, como pais, nós precisamos estar atento a isso. E nós precisamos olhar para nós também. Muito bom. Celular e mesa não combina, né? Negocia. Fala, sentou na mesa, né? Sentou em volta da mesa, celular fica lá no balcão. Não leva para a mesa. Senão uma notificação, pronto, né? E a mesa fala, né, gente? A mesa fala. Você está ali, quando você olha, você fala, alguma coisa, está apaixonado, né? Está apaixonada, alguma coisa está acontecendo, né? Não perca esse momento precioso desse tempo de mesa. Não deixe que o celular te roube esse tempo tão precioso. Cuidado com o cyberbullying, né? Então, tem bullying que pode receber e pode também estar fazendo bullying, né? Essa coisa também é perigosa. Fique atento ao limite de idade, a gente já falou sobre isso. Estabeleça regras, precisa ter os combinados, tá? Se não tiver combinado, ele vai fazer o que ele quiser, né? Ajude seus filhos a protegerem suas contas de acesso e proteja os equipamentos que seus filhos usam. Então, senha de acesso é senha. Não dá para ficar divulgando, compartilhando. É pessoal, né? Eu tive... O Ricardinho gosta muito de tecnologia, desde cedo, né? E uma vez ele entrou lá, perdeu um dinheiro virtual que ele tinha lá no jogo e tal, porque ele foi iludido, né, por um outro jogador, que devia ser mais velho, e ele ficou muito triste. Daí eu falei, poxa, nunca tinha falado disso com meu filho, né? Eu falei, filho, não acredita em tudo que te dizem. Começa na infância, depois é com a conta bancária, né? É a evolução disso. Porque os mal intencionados, eles foram com essa mesma velocidade para as redes sociais, para as internets, para os jogos. Eles estão lá. O comportamento da maldade só mudou de lugar. Ele é digital agora também. Então, existem ambientes ali que também são perigosos. E os bandidos estão ali. Eles estão ali. A questão é que quando você esbarrar perto de algum, tem que sair fora, tem que ficar atento.
Bom, Cíntia, algum ponto aqui para a gente passar para o próximo capítulo? Vamos lá? Adiante. Bom, aí a gente quer trazer alguns exemplos de materiais de apoio para educadores e famílias. Isso aqui é uma iniciativa prática muito legal que a gente quer compartilhar com vocês. Nós desenvolvemos aí junto com o Centro de Defesa da Infância do Grupo Marista, do qual o Colégio Arquidiocesano pertence, que é o Defenda-se, Autodefesa e Segurança Online. Se você quiser pegar aqui pelo QR Code com a sua câmera do celular, você já acessa todo o conteúdo do Defenda-se, tá? Mas na apresentação também a gente vai deixar integralmente para vocês. A campanha Defenda-se começou lá em 2014, né? É uma autodefesa para crianças ali entre 4 e 12 anos, e são histórias, pequenas histórias lúdicas, que apresentam situações em que os protagonistas têm condições de reagir preventivamente para a sua autodefesa. A gente vai trazer aqui um exemplo. Vamos ver se a gente consegue lá. Depois a gente volta aqui, Cíntia. Vamos aqui. Abuela, terminei a tarefa. Posso gravar um vídeo no seu celular? Pode, mas sem postar. Criança não tem canal. Lembra do combinado, né? Só uma horinha e volta para me ajudar a rechear as empanadas. Olá, chicos e chicas! Eu sou o Santiago. E hoje o vídeo é pra você que gosta de internet pra jogar, fazer vídeos, conversar com os amigos ou estudar, mas ainda não sabe como fazer isso sem correr riscos. Vamos para a primeira dica? Você já deve saber que falar com estranhos na rua não é legal, certo? Na internet também não. Olha esse vídeo que eu gravei. Vencemos! Valeu, pessoal, a gente mandou muito bem. Ah, mas só ganhamos porque eu ajudei. Que bom que você entrou para a equipe Guerreiro 09. Que tal a gente se adicionar para combinar e jogar outras vezes? Queria muito conhecer vocês. Eu ainda não tenho rede social. Ah, que pena. Me mandem fotos de vocês aqui pelo chat, então. Nem pensar. Não é seguro contar informações para jogadores que você não conheça. Por isso, se alguém te pedir para mandar fotos, ligar sua câmera, adicionar em redes sociais ou te convidar para jogar pessoalmente, não aceite e avise um adulto de confiança sobre o que aconteceu. O adulto pode te ajudar a denunciar este usuário para ele não fazer isso com você e com mais ninguém. Outra dica legal é não usar o seu nome. Você pode escolher um nick com o nome de um personagem que você gosta. Agora vamos para a segunda dica de hoje. Sabia que só quem tem mais de 13 anos pode ter redes sociais? Olha o vídeo que a Clara e o Marcelo fizeram pra gente. Clara, vem brincar comigo. Marcelo, eu tava gravando uma dancinha. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. O pai disse que você não tem idade para ter rede social. Eu sei, e é por isso que eu não tenho. Mas o pai me deixa gravar os vídeos sem postar, só pra eu brincar, e quando eu tiver idade, ele vai me ajudar a ter uma conta privada. Clara, você está no celular faz um tempão. Tá bom, vamos jogar, mas eu vou deixar você ganhar não, hein? E antes de terminar a transmissão de hoje, a Bia, o Amin e a Laura prepararam umas dicas extras. Olha só! Oi, gente! Além das dicas que o Santiago já deu, também é importante cuidar para não clicar em links que você não saiba para que servem. Eles podem encher seu celular ou computador de vírus e ainda pegar seus dados pessoais sem você saber. E sempre que alguém te pedir ou fizer algo que te deixe triste ou desconfortável, seja alguém que você conhece ou não, conte para um adulto que você confia, peça ajuda e denuncie. E aí, chicos e chicas, entenderam tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com a sua família? Defenda-se! Muito legal, né? E dentro desse plano, a gente tem aqui algumas estatísticas. Olha só, gente, eu não sei se vocês sabiam desses dados, né? Mas 49% das crianças no Brasil interagem pela primeira vez com um dispositivo conectado à internet antes dos 6 anos. Antes de 6 anos, ele já está na internet. Bom, é só você ir no shopping ver o quanto de carrinho de bebê que tem o menino no celular para manter ocupado, né? E o primeiro dispositivo que ele ganha, que geralmente é o celular, é com 8 anos e meio. Está meio cedo, né? Mas é isso aí. No primeiro semestre de 21, teve um aumento de 79% do uso da internet em relação ao ano anterior. Claro que aqui a gente também estava num contexto ali pós-pandemia também, né?
A pandemia elevou demais essa questão da internet, mas o aumento é exponencial. E o legal desse vídeo do Defenda-se é o quê? Não é aquele vídeo restritivo, chato, não pode, né? Mas ele é lúdico. Ele sabe que a criança também vai ter que gravar um vídeo, vai ter que interagir, quer falar com a avó no WhatsApp, mas ele pega num lugar bom para fazer o bom uso dos dispositivos, né? A principal forma que crianças e adolescentes acessam é pelo celular, depois vai computador, televisão, etc. e tal. Os aplicativos mais baixados no mundo foram o TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai, né? Então, o TikTok é um aplicativo que vem superando aí o Instagram, vídeos curtos, ou seja, o comportamento também é muito rápido, né? Muito ágil, muito veloz. Eles querem fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? Então, é nesses aplicativos que tem crescido aí o uso no mundo. Mais uns dados para vocês. 54% das crianças entre 9 e 10 anos enviam mensagens. Eles já enviam mensagens. Um quarto delas, né, 25% entre 9 e 10 anos, já faz chamada de vídeo. 28% que não deveria, porque o ideal é acima de 13 anos, mas 28% já tem rede social. Os pais fazem a rede social para os filhos em geral. E 91% das crianças, entre 11 e 12, afirmam saber instalar aplicativos infantis. Então é algo interessante, né? Eles não perguntam mais para a gente como que baixa o aplicativo, porque eles já sabem. Eles são autônomos, né? Eles já conseguem baixar sozinho os seus aplicativos. Agora, um pouco mais complexo, né? 15% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já tiveram acesso a imagens ou vídeos de conteúdo sexual. Talvez a gente não saiba, mas eles já estão acessando. Vai acessar? Acessou. O que a gente faz com isso? Né? Se não tem esse canal aberto, esse diálogo que a Cíntia também trouxe, né? 11% já receberam pedidos para mandar foto ou vídeo em que estivessem nus. A gente acha que a pedofilia é um negócio tão longe da gente, né? 11% já foi pedido para que mandasse foto ou vídeo. E olha só isso daqui, em 2020, 764 páginas na internet, no Brasil aqui, foram denunciadas por crimes cibernéticos em relação à pornografia infantil só no ano de 2020. Então, gente, tem um mundo paralelo aí que às vezes a gente não imagina o que está acontecendo e isso só vai ser possível combater com os pais próximo dos seus filhos. Os aplicativos de bloqueio são importantes, eles nos ajudam, mas nada vai substituir o diálogo e a afetividade. Aqui já vimos. E agora, será que pula? Abuela, terminei a tarefa. Posso gravar um vídeo no seu celular? Não Pode, tá mas passando. sem postar. Consegue pular o vídeo? Opa, obrigado. E aqui uma outra iniciativa. Vocês lembram do Vila Sésamo? Quem lembra? Quem curtiu o Vila Sésamo aqui? A gente Epa. cresceu, né, gente? A gente cresceu vendo Vila Sésamo, pelo menos. Vai lá, Cíntia, fala um pouquinho do programa da FTD com a Sabiá Educacional do Monstros em Redes. Bom, gente, aqui no Brasil nós temos a Sésamo, né? Ela é uma parceira da Sabiá Educacional e nós da FTD somos os patrocinadores desse programa. Importante falar para vocês que tanto o conteúdo do Defenda-se quanto o Monstros em Rede, que nós vamos mostrar agora, eles são conteúdos abertos. Nós temos uma página da FTD que se chama Conteúdo Aberto, e lá vocês encontram todo esse material. Inclusive, tem materiais em PDF para apoio para educadores e também para as famílias. Tá? Então, isso aqui tudo está disponível e, para acesso da sociedade como um todo. Então, para que a gente possa aproveitar. Então, o Monstros em Rede é um programa da Sésamo, que nós temos aqui no Brasil, né, em parceria com a Sésamo,
onde tem como objetivo auxiliar as novas gerações a lidarem de forma segura e criativa com as plataformas digitais. Então, esse é um projeto que já nasceu com esse objetivo. Então, por meio de vídeos para as crianças, nós vamos trazendo orientações e dicas dos cuidados que nós temos que ter com a rede, com esse ambiente digital, tá? Então, esse QR Code que tem aí também, vocês conseguem acessar todo o projeto, mas tem ali o site conteúdoaberto.ftd.com.br, que também lá vocês vão encontrar todo o material de apoio. Vamos passar um vídeo, então, um pouquinho, para a gente... navegar no celular, no tablet eu brinco e posso explorar. Andar na lua, voar no balão. Com um clique eu tenho o mundo inteiro na mão. A vida virtual é bem legal. É bom pensar antes de clicar. Não exagera no tempo de tela. Navegar é atenção no tempo de conexão. A rede é pura diversão. A rede é interação. Monstros em rede. E agora? Super pulo! Vai, Ed, vai! Agora pro lado! Oh, muita emoção. Mini conseguir ver. Já acabou o jogo? Não, come! Apareceu uma coisa aqui diferente na tela! Eita, Elmo nunca viu isso antes! Deixa-me ver, Abby. Me não saber quem mandar isso, então me só fechar e não clicar em nada. Mas come! E se for alguma surpresa mágica? Oh, Abby, sempre que uma coisa diferente aparecer na tela, pare e chame um adulto. Mesmo que parecer ser legal, pode ser algo ruim. Puxa, Elmo precisa tomar muito cuidado na internet, Abby. Oh, me lembrar que o Grover tem um vídeo muito legal no canal dele que pode ajudar vocês. Sim, é sobre segurança na internet. Bom, gente, aqui é só um trechinho, tá? A gente cortou, só para mostrar e dar um exemplo, então. Então, por meio de vídeos, a turma da Sésamo, ela vai trazendo dicas e orientações de como se comportar nesse ambiente digital. Então, vocês podem ver que nós, como produtores de conteúdo, hoje, a nossa preocupação ela vai muito além do conhecimento científico. A gente pensa também na educação integral das nossas crianças, produzindo e apoiando esses projetos. Para a gente já na reta final aqui, só mostrar para vocês, dentro do que a gente está comentando aqui, nós, como produtores de conteúdos na FTD Educação, as nossas soluções educacionais hoje, as nossas entregas, elas estão para além dos livros didáticos. Porque hoje a gente tem que se preocupar com essa educação integral. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, que nós temos numa das nossas soluções, que é o FTD SE. Junto com o material didático, a gente entrega também um livro, do qual nós chamamos Escola e Família. Nós temos os livros para a educação infantil, nós temos para os anos iniciais. Para cada ano é um livro diferente. E esse livro, ele é para os educadores e para a família. Para cada livro, nós trazemos artigos escritos por especialistas, com temas que são relevantes para aquela faixa etária. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um livro do primeiro ano, onde a gente vai trazer um artigo que fala sobre o YouTube e a educação de mãos dadas. Esse material todo, ele tem servido para apoiar as escolas, para sentar com as famílias e discutirem temas que são relevantes e que precisa ser conversado. Né? Aqui é um exemplo. Um segundo exemplo, aqui no segundo ano, que fala sobre, por exemplo, tecnologia na infância. Qual é o limite? Será que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão mais tempo na internet do que no dia a dia interagindo com o outro? Porque se eu passo o meu dia inteiro fechado no meu quarto, no meu computador, aonde que está a interação, a socialização com as outras crianças, com os amigos? Como que as crianças elas vão aprender a trocar, a construir em grupo, a interagir, a respeitar, a dividir, se ela está sempre sozinha?
Então, o nosso objetivo é trazer esses temas que nós entendemos que são relevantes para a discussão do dia a dia dentro da sala de aula. Um outro ponto importante é que quando nós, como educadores, a gente tem parceria com uma solução educacional que tem uma plataforma educacional, qual é a vantagem de se oferecer essa plataforma educacional? Dentro dessa plataforma, tudo que é disponibilizado ali em termos de conteúdo passou por uma curadoria. E tudo que é produzido, desde jogos, vídeos, tudo, a gente verifica a faixa etária a qual se destina. Então, tem uma série de critérios que são levados em consideração para você disponibilizar um conteúdo no ambiente digital. Por isso que hoje, quando a gente conversa nas escolas, nós temos a plataforma digital e nós, na FTD, temos uma plataforma que nós oferecemos para as nossas escolas parceiras, que é a Iônica. Tudo que está ali dentro passou pela mão de um especialista, seja para ver a faixa etária, seja para ver o conteúdo. E uma outra questão, o rigor científico. Isso é muito importante, gente. Porque quando você vai para a internet, tem muitos conceitos que podem cair no senso comum. E nós precisamos, enquanto educadores, garantir o rigor conceitual. Então, a plataforma, esse ambiente fechado, nos permite disponibilizar um conteúdo de qualidade e de forma adequada. E daí, vamos passar aqui um vídeo só para vocês mostrarem, para vocês verem um pouquinho como que é esse ambiente. O aprendizado acontece o tempo todo e em todo lugar, e isso abre infinitas possibilidades. Seja para ensinar ou para aprender, meu propósito é conectar estudantes, professores, gestores e famílias, e crescer ao passo que o mundo e a tecnologia evoluem. Eu existo para participar dessas transformações e incorporar os benefícios que elas nos trazem. Isso traz autonomia e protagonismo para quem aprende, dinamismo e estratégias personalizadas para quem ensina. Assim, torna o aprendizado uma experiência móvel, inteligente, interativa e amiga. Combine inovação com resultados. Ajuda a integrar tudo isso em um só lugar, para levar a aprendizagem além. Sou Iônica e estou de cara nova, mas continuo sendo seu ambiente digital da FTD Educação. Venha comigo e experimente infinitas possibilidades de ensino e aprendizagem. Bom, a gente já está caminhando para o final aqui, temos 2 questões. Se tiverem mais perguntas também, a gente está aberto ao diálogo. Eu queria deixar aqui esse livro que eu estou terminando de ler, que eu fui bastante impactado, foi uma indicação de uma amiga muito querida, a Cláudia Costin, que foi secretária de Educação no Rio de Janeiro. A Marianne Wolf é uma neuropsicanalista americana, e ela traz uma reflexão muito forte sobre pesquisas e várias instituições internacionais sobre como o cérebro opera no mundo digital, especialmente na questão da leitura. Ela fala bastante sobre a leitura no material impresso, a chamada leitura profunda, e a leitura rápida que a gente pode ter nas plataformas. Então, se você tem que consultar algo rápido, pode ser um aplicativo aí de um jornal, alguma coisa, você quer saber de uma manchete, um gráfico, uma estatística, o digital é muito melhor. Agora, se você quer ler uma ficção, você quer se aprofundar, quer estar num nível de pesquisa profundo, no digital, dificilmente o seu cérebro, é uma questão de neurociência, tá? Ele vai conseguir processar como deveria. Então, o ideal que ela traz aqui é a gente aproveitar o melhor dos 2 mundos. Então, não é negar a tecnologia para o aprendizado, de forma nenhuma, mas é saber aonde que é o lugar da tecnologia e, quando a gente precisar aprofundar, como deve ser o nosso comportamento. Porque, no final de tudo, é sobre comportamento que a gente está falando.
E aí eu já vou responder aqui uma pergunta que veio, vou ver se eu consigo ler. E não é porque a letra está ruim, não, é porque eu sem óculos aqui é complicado mesmo, né? Mas qual o impacto possível da inteligência artificial na vida dos adolescentes, pensando em sua produção de conhecimento e para o seu desenvolvimento intelectual? Quem aqui conhece esse símbolo? Que símbolo é esse, professor? Pai. ChatGPT. Esse cara se chama ChatGPT. Vocês vão ouvir falar dele mais do que Facebook daqui para frente. Tá? Esse cara está transformando o mundo. Esse cara vai ser tão disruptivo no mundo como foi a internet. A gente está falando aqui da inteligência artificial. É algo que veio com mais intensidade do final do ano passado para agora. A gente está falando aí alguma coisa de 6, 7 meses. E aqui, olha só, tem algumas dicas, porque ele também está na internet, como é que os nossos adolescentes devem se comportar com esse controle parental, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, em relação ao ChatGPT. Então, tem 6 dicas aqui para você. Vai lá, Cíntia, você lê uma, eu leio a outra. Tá. Verifique a idade apropriada de uso do ChatGPT. Nenhuma criança menor de 13 anos deve ter acesso ao ChatGPT. Verifique as configurações de segurança das contas antes de permitir que a criança assuma. Faça um monitoramento constante da atividade das crianças na plataforma, incluindo mensagens que elas estão enviando e recebendo. Estabeleça limites no tempo de uso do ChatGPT e cumpra-os. Use filtros de conteúdo para bloquear conteúdos inapropriados e garantir que as crianças não vejam conteúdos impróprios. Explique às crianças sobre o comportamento online seguro, alertando para os riscos que possam ter. Faz sentido para vocês essa mensagem? Quem escreveu foi o próprio ChatGPT, não fui eu. Eu perguntei para ele agora à tarde, antes de vir para cá, qual a relação do controle parental com o ChatGPT para crianças menores de 15 anos. Ele me deu essas 6 dicas em 30 segundos. Essa é a inteligência artificial. Isso está transformando o mundo, a gente tem que ficar atento, a gente ainda é importante, tá, gente? Não se preocupem, né? A pergunta é, o que a inteligência artificial não vai fazer? Ela não vai dar abraço, ela não vai dar carinho, ela não vai sentar na mesa para comer junto, tem muita coisa que ele não vai fazer. E isso nós somos insubstituíveis. E aí não sei se eu respondi a pergunta aqui, né, do colega, mas só complementando, hoje vocês estão vendo eu e a Cíntia aqui, talvez daqui a alguns anos a gente veja lá o Google, o ChatGPT, o Meta e o Baidu, que é o maior site de busca da China, trocando ideia entre eles num fórum como esse, né? Claro que isso é uma charge, eu quero não estar aqui para ver, né? E aqui uma outra charge do Laerte, que ele publicou na Folha em março. Está ali o Rui Barbosa, com um monte de livros, quebrando a cabeça para escrever, né, os seus livros. E o cara perguntou ali, Rui Barbosa, 100 anos, e ele recebeu tudo que ele precisava em 30 segundos. Né? Então, é para a gente pensar. Antes do obrigado, opa, sumiu aqui a... deixa eu ler aqui, Cíntia. A outra pergunta? Um recado aqui da Silene, do Teotônio Vilela de Alagoas. Né? Parabéns, Ricardo e Cíntia, esse trabalho tão gratificante da família nos dispositivos digitais. O material Defenda-se é fabuloso. Então, a Silene conhece, aí realmente é muito legal. Mas obrigada. Eu queria aqui... Temos mais perguntas? Não? Sei que o nosso horário também já está finalizando aí, né, Célio? Mas eu só queria aqui, então, deixar com vocês uma mensagem do Papa Francisco. Já foi citado aqui hoje ele, né? Deixa eu só pegar aqui só um instantinho. Que me tocou bastante enquanto eu me preparava para vir aqui falar com vocês. Ele trouxe essa mensagem em 2014, numa peregrinação lá na Terra Santa, lá em Belém, em Jerusalém. Né? Isso, o que eu estou trazendo aqui fez parte da homilia do Papa naquele dia. Né?
ele disse assim: isto vos servirá de sinal, encontrareis um menino. Então, fica com essa frase, né? Encontrareis um menino. Você sempre vai encontrar um menino. Sempre terão meninos diante de nós. O menino Jesus nasceu em Belém. Cada criança que nasce e cresce em qualquer parte do mundo é sinal de diagnóstico, que nos permite verificar o estado de saúde da nossa família, da nossa comunidade, da nossa nação. Deste diagnóstico, franco e honesto, pode brotar um novo estilo de vida, onde as relações deixem de ser de conflito, de opressão, de consumismo, para serem relações de fraternidade, de perdão e reconciliação, de partilha e de amor. Sempre encontrareis um menino, e ele será o diagnóstico da nossa família e da nossa sociedade. E a partir do diagnóstico desse menino, nós, maduros, adultos, vamos decidir como teremos uma sociedade melhor para as próximas gerações. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos ao professor Ricardo Tavares pelas contribuições trazidas em sua palestra de abertura do nosso congresso e a Cíntia Bragantini Lapa pela mediação dos trabalhos. Convidamos o casal Sônia e José Geraldo dos Santos, da Diretoria Executiva Nacional da IPB, para entregarem uma lembrança ao palestrante e à mediadora.